Olá, muito obrigado, Ana Elisa. Estou aqui hoje com a Ana Elisa Guimarães Sanches, proprietária da clínica Audição e Equilíbrio, na cidade de São Carlos. A Ana ela é cliente da Stark há 19 anos. Ela começou como parceira e hoje tem a sua própria clínica. Para quem não conhece, a modalidade de parceria com fonoaudiólogos e a Stark, né, ocorre quando o profissional ele recebe aparelhos e faz adaptações nos pacientes e a Stark se encarrega da parte mais burocrática por trás disso, né? Então, é uma modalidade de entrada, a gente fala porque você não precisa de grandes investimentos, tanto porque a compra só é feita depois que o paciente de fato adquire, né, o aparelho. Então, eu reuni umas informações aqui. A Ana é formada em fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC, né? Especialista em audiologia pelo Cefac, CEDIAL, e cursando pós-graduação. Terminou em medicina tradicional chinesa e acupuntura. O site da Audição e Equilíbrio é www.audicalequilibrio.com.br e para seguir o Centro Auditivo nas redes sociais, no Instagram é o @audical e equilíbrio e no Facebook Audical e Equilíbrio Fono, tá bem? Bom, Ana, então seja muito bem-vinda. Eu quero saber o seguinte, desde que você se formou, você sempre trabalhou com prótese, né, com prótese auditiva, ou como é que foi a sua trajetória? Sempre trabalhei com prótese. Meu primeiro estágio foi na Siemens lá em 89, 90. E aí, quando eu me formei, eu fui contratada pela Siemens. Então, eu fiquei um período na Siemens, que era CAS, em Campinas. Depois, eu fui para a Pascamp. A gente estava montando um banco de doação de próteses auditivas, porque não tinha os centros de doação do governo. Entendi. E aí, depois, quando eu saí da Pascamp, eu fui para a Videx e depois da Videx eu vim para cá. Entendi. Porque parceira. Tem sempre algumas histórias que a gente escuta que a pessoa fala, não, eu nunca pensei em trabalhar, né? Eu sempre com aparelho, né? Sempre trabalhei com aparelho, foi para isso que eu fui fazer fono. E você ficou sabendo, né, da Stark como? Como você chegou até a Stark? A Stark estava abrindo em Campinas e eu estava montando um consultório aqui em São Carlos, então eu precisava de parcerias porque eu queria ser uma clínica multimarcas aqui. E aí teve um evento em Campinas, que foi um belíssimo evento, como todos que a Stark faz, né? E eu gostei. É campeã de vendas nos Estados Unidos, é uma marca bacana, ela não tinha uma imagem tão boa aqui. Não. No Brasil, né? Aqui a gente estava começando o nome Stark, porque não era tão assim... conhecido. Isso foi lá em... 2003. 2003. Por certo. Aí. E aí eu fui nesse evento e me encantei mesmo com a empresa. Falei, tá legal agora, hein? Eles estão com uma proposta muito boa. E foi quando a gente começou a parceria. Quando você começou a trabalhar com os aparelhos da Stark, você trabalhava para algum centro auditivo antes? Não. Quando eu vim para cá, eu já vim como clínica. Ah, tá. Aí eu pegava os aparelhos nas empresas, adaptava, a empresa emitia nota e aí eu fazia a venda. Entendi. Então você já Então eu pegava o aparelho com uma nota de demonstração e depois trocava pela nota de venda. Certo. Em quanto tempo? Por quanto tempo você ficou nessa modalidade? Eu fiquei muitos anos nessa modalidade. Eu fui sair dessa modalidade depois de uns 10 anos. Nossa Senhora. Porque era o suficiente para mim. Quando eu vi que o mercado ia movimentar, que eu tinha que ter uma outra... Que a cidade de São Carlos é uma cidade muito tranquila, né? Mas precisava ter um crescimento. Eu senti essa necessidade do crescimento. Certo. E aí que a gente virou distribuidor, que a gente fez essa reforma, fez a clínica e tal, pra gente ter um espaço. A ideia é de crescer mesmo, né? A ideia é de virar um centro de audiologia, não ser mais uma sala dentro de um consultório. Você acredita que a parceria seja um meio termo antes de... Eu acho que é uma boa modalidade, assim, para você começar. Para começar, eu acho legal, sabe? Assim, você vai criando experiência, você vai criando... você vai
melhorando os seus processos dentro da sua clínica, até que um dia você consegue ter essa perna de falar assim, agora acho que dá. Certo, bacana. Legal, bom conhecer isso. E para você foi um grande salto, assim? Eu digo, mudou muito, assim, a relação que você tinha? Eu acho assim, mudou. Eu preciso hoje de mais gente para me ajudar, né? Não sou mais só eu e uma secretária, hoje sou eu, a secretária, e o Arnaldo, que me ajuda na parte administrativa. A gente passa a ter que fazer coisas que na clínica, né? Quando você é só uma clínicazinha, assim, uma salinha, você não precisa fazer, né? Porque os custos também são maiores. Então, mas também a hora que você dá um salto, as suas vendas também aumentam. Então, né? Uma coisa compensa a outra. Você vai trabalhar mais, vai ter mais... Mas eu acho assim, para mim, o grande lance foi porque eu queria ter um centro de referência. Eu não queria ser só aquela salinha, eu queria ter meu ganho de inserção, promover o padrão ouro de atendimento, eu queria ter minha sala acústica. E às vezes, só como clínica, você não consegue. Certo. Então assim, conforme você vai tendo mais ambições, você, profissionais isso, ali, né? você sentiu essa necessidade de expandir. Então, assim, melhorar os equipamentos, melhorar as coisas. Enquanto clínica não consigo. A clínica, quando você é só clínica, os seus lucros são menores, né? Seus investimentos também. Certo. Então, não tem jeito. Para crescer, você tem que dar um passo. Dar um passo. Tem que sair, tem que se mover, né? Tem jeito. Não tem milagre, Felipe. Não tem. Esse negócio, você fica quietinho, paradinho, assim, pequenininho, e vai... E vem sozinho. Não vem. Tem certo. Que fazer. E hoje, assim, eu tô falando do cenário atual que a gente vive, né? Quais você acha que são os maiores desafios para quem está começando a empreender agora? Essa época pós-pandemia, a gente está agora aqui em outubro de 2022. Acho que eu não vejo assim... eu acho que todo mundo que vai empreender vai ter muito desafio, né? Porque a contabilidade no Brasil não é uma coisa fácil de fazer, você tem que ter um contador. As nossas incertezas, né, são sempre muito grandes, você não sabe se você vai vender todos os seus aparelhos, né? A gente não está num cenário de muita estabilidade. Então, risco vai ter. Certo. O que eu considero é assim, você quer correr? Porque aí você vai dar o seu jeito, você vai dar o seu pulo. Eu abri a clínica aqui, 6 meses depois entrou a pandemia. Entendeu? E a gente teve que ficar fechado. Mas aí, eu falo assim, cada um tem a sua sorte nessa vida e eu acredito muito em Deus. Depois que abriu, né, que a gente voltou a ser serviço essencial e tudo mais, todo mundo de máscara e as pessoas em casa sem gastar tudo no shopping e tudo mais, a prioridade para a saúde aumentou. Eu sinto também, só para pegar um gancho nisso que você falou, os problemas auditivos, logo, eu estou falando bem lá do início da pandemia, né, que a questão do isolamento social era bem mais forte, fez com que as pessoas, no caso eu estou falando filho de pessoas que têm perda auditiva, percebessem. Eu não percebia que minha mãe, que meu pai tinham... Principalmente porque estava todo mundo de máscara. Então, sem leitura labial, ficou claro definir o que era perda de audição. Os prejuízos dela. Né? Os prejuízos dela. O quanto a pessoa estava de fora, né, das conversas. E sem os gastos, né, da gente estar saindo na rua, porque se saiu na rua, você gasta. Exato. Né? Sem esses gastos, as pessoas conseguiram direcionar as suas reservas para a compra de aparelho. E com muita ajuda da família, porque realmente a família percebeu. Ficou o pai, a mãe e o filho em casa, e o filho em home office falou assim, nossa, mas eu falo com meu pai, ele não escuta. Que às vezes porque daí, como os filhos saíam e voltavam, tinha gente que usava máscara dentro de casa. Né? E aí o pai deixou de entender. E aí a perda auditiva ficou em evidência. Ficou em evidência para todo mundo, né? Principalmente para quem tem a perda de audição. No que eles ficaram sem leitura labial, eles falaram, não, tô precisando sim, tá ruim, né?
E aí a Stacker teve a grande sacada de colocar o modo máscara. Na memória. Na memória, porque isso realmente, assim, a gente testava o aparelho, a hora que ligava o modo máscara, os pacientes encantavam. Bom, agora mudando um pouco a vertente, né? Eu queria que você se comunicasse com quem esse pessoal que está na graduação, no último ano, ou quem se formou há pouco tempo. Hoje, com a experiência que você teve e com a trajetória que você seguiu, como que você orientaria? Eu sei que você não pode passar uma receita, ninguém poderia, mas para a pessoa se organizar, uma pessoa que quer começar a trabalhar com aparelhos auditivos, uma vez que você se sinta ou esteja ali preparado para atender um paciente de prótese auditiva. Eu pergunto isso porque, como você mesmo já falou, a gente durante a graduação a gente não tem assuntos comerciais, a gente não tem assuntos de empreendimento. Isso é uma tristeza. O que você precisa? Precisa ter um audiômetro? O que você precisa de básico? Uma cabine para fazer os seus exames sem interferência de ruído externo. Um audiômetro, se você puder, com 2 canais, que te permita avaliar processamento. E um bom computador, né, que dê as especificações mínimas do software lá, né? software que você... Mas hoje eu acho que todo mundo tem. E como eu falei que eu estou falando agora desse pessoal que está se formando ou acabou de se formar, ou até pessoas, tem muita gente que foi trabalhar em outras áreas da fonoaudiologia e resolveu, se interessou pela área de prótese, né? Enfim. Se você pudesse falar para esse pessoal que ainda é novo, né, nesse assunto, programar os aparelhos auditivos, fazer programação de um aparelho auditivo, é um procedimento muito complexo? O que eu vejo é assim, Felipe, o software te dá muita informação, você consegue programar, né, assim, ajustar o aparelho de forma muito mais precisa, mas eu acho que é mais necessário saber os conceitos. A gente tem que saber mais sobre física acústica, mais sobre o desempenho da prótese que você está trabalhando. Então, assim, como que ela funciona, para você poder chegar naquilo que você quer. Porque a gente pode mexer em muita coisa. Sim, os ajustes, né, que você pode fazer são... né? Então, é legal você conhecer razão de compressão para que você não deixe só o software te orientar em qual é a melhor razão de compressão para o seu paciente. Uhum. Porque ele vai vir com uma história dele, se ele já usou aparelho analógico, se ele já usou um aparelho, né, se ele já tem, qual a dificuldade dele, se ele tem um recrutamento muito grande. Então, eu acho que conhecer as patologias de ouvido e entender o que você está mexendo no aparelho e casar essas coisas é fundamental, porque a gente pode mexer em tudo. Você pode deixar a razão de compressão em você pode deixar o aparelho analógico, né? Ao mesmo tempo, você pode deixar em 3. Então, se você não souber o que você está fazendo, a chance do seu paciente passar aqui todo dia. Uhum. Aumenta a quantidade de retornos. Né? De retornos. Então, assim, facilitou muito a nossa vida? Facilitou. A gente tem ideia do que a gente está fazendo, a gente está vendo a partir do software, principalmente o software da Stark, aquele você pode pôr lá no mapeamento de fala e você vê o que está acontecendo ali. Em tempo real. Né? Então, em tempo real. Então, é muito bacana. Bom, então é isso. Eu agradeço muito a sua participação, Ana, a sua disposição em conversar aqui com a gente. Você tem alguma palavra final para quem está acompanhando, para quem está ouvindo você e talvez possa ter ficado com a pulga atrás da orelha em trabalhar com prótese auditiva? Eu sou uma pessoa apaixonada pelo trabalho com prótese auditiva. Eu faço isso, assim, eu saio do meu consultório, a impressão que eu tenho é que eu estou saindo do clube. É um trabalho... Quando eu fui fazer fono, as pessoas não sabiam se fono era de comer ou de passar no cabelo. Entendeu? Fono o quê? Né? A gente ouviu muito isso. E meu pai me disse uma frase que ele disse, olha, quem faz o que gosta, passa a vida sem trabalhar. E isso é uma verdade tão grande, porque é isso, a gente tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, tem que se empenhar, né? Não existe o café de graça. Então é melhor que você faça isso com amor, porque vai ser bem mais leve, bem mais gostoso. E você vai
alcançar os seus objetivos, inclusive os financeiros. A venda do aparelho não é uma venda, ela é o processo de uma boa reabilitação na qualidade de vida de uma pessoa. É a consequência. É a consequência. Então, assim, termina um bom processo com uma venda. Então, assim, é isso. Se você gosta de aparelho, quem está começando, vai fundo, porque é uma área deliciosa. Tem lugar para todo mundo. Obrigado, Ana. Eu que agradeço, Felipe.